Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui dar continuidade aos estudos dos crimes contra a pessoa. Mais precisamente, lembrando que aqui nós estamos tratando ainda dos crimes que lesam o bem vida, que é o bem mais importante que a pessoa pode ter. E aqui nós vamos falar agora do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. E eu peço para que vocês agora atentem aí para a lei de vocês, para quem está com o Vadimeco aí atualizado, que existe uma lei, a Lei 13.968 do ano de 2019. Antes dessa lei, o crime previsto era o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Com o advento da Lei 13.968 de 2019, passou-se a prever também o crime de induzimento, instigação ou auxílio, não só ao suicídio, mas também à automutilação. Se vocês repararem aí no material de vocês, eu coloquei aí em maiúsculo essa questão da automutilação, porque é uma previsão legal nova e pode ser que venha cair em prova. Nós não vamos ter algumas questões que tratam do tema e nem jurisprudência, por conta de ser um tema bastante novo, inovador, chegou há pouco tempo no Código Penal. Então nós temos nem questões e nem jurisprudências ainda sobre induzimento, instigação ou auxílio à automutilação, mas é importante que nós saibamos o tema por ser uma coisa nova. Tudo bem? Feito esse preâmbulo, vamos direto aí para o que diz o artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou a praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. A pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do artigo dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129, o que acontece? A pena será de 1 a 3 anos. Se o suicídio se consuma ou se a automutilação resulta a morte, reclusão de 2 a 6 anos. A pena é duplicada. Ela vai ser duplicada no caso de se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, e se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. A pena ela vai ser aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real, e aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador do grupo ou de rede virtual. Parágrafo 6º. Se o crime que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima, é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129. E o último parágrafo aqui, se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem não tenha necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste Código. Feita essa leitura, eu fiz essa leitura aqui porque é um artigo pequeno, ele tem muitas nuances e é bom que nós leiamos anteriormente para que tudo que nós formos discutir a partir de agora na aula fique bem sedimentado. Tudo bem? Primeira coisa, o Código Penal, ele traz a previsão legal do princípio da alteridade. O que é isso, Douglas? Princípio da alteridade. O princípio da alteridade nada mais é do que um princípio de que o Código Penal ele prevê a punibilidade dos bens jurídicos tutelados alheios. Ninguém pode te punir se você for quebrar, por exemplo, o seu violão. Você quebra um violão seu, você quebra o seu carro. Ninguém pode te punir por você quebrar o seu próprio bem. Por isso que vem de alteridade, ele vem de alheio, de você
afetar um bem jurídico tutelado alheio, um bem de terceiro. Então, alteridade, ele vem disso. Sempre lembre disso quando falarem de princípio da alteridade. Então, a partir do momento em que o direito penal ele começa a punir tão somente as condutas perpetradas em face de terceiros, surgiu também a previsão legal de você punir o induzimento e instigação de uma conduta que a pessoa se autolese. Por exemplo, o induzimento e instigação ao suicídio é um exemplo clássico disso. Antes não havia a previsão legal do induzimento, do auxílio da instigação à automutilação. Hoje nós temos. Então, por conta da observância do princípio da alteridade, ele só pune as pessoas que praticam delitos contra outras pessoas. Por conta disso, o Código Penal pune o induzimento. Ele está punindo o induzimento, a instigação e o auxílio ao suicídio. Você se suicidar não é um crime. Agora, você induzir alguém a se suicidar, sim. Você se autolesionar, você se automutilar, não é crime. Agora, você induzir alguém a se automutilar, sim. Aí é crime. Perfeito? Então, vamos lá. Feita essa observação do princípio da alteridade, vamos distinguir o que é cada um. O que é você induzir a alguém? Induzir é o fato de você criar a ideia naquela pessoa dela cometer aquele ato autolesivo, dela se suicidar ou dela se automutilar. Você cria a ideia dela. Então você lembra que induzir, você está induzindo alguém a cometer aquela autolesão. Você instigar. O que é instigar? Instigar, a palavra ela soa bem sugestiva. É você instigar alguém, é você produzir aquela ideia, você potencializar aquela ideia da pessoa dela cometer a autolesão. Então, você está potencializando essa ideia. Isso é uma possibilidade também de você estar instigando alguém a cometer um suicídio ou uma automutilação. E por último, a indução. Induzir é você auxiliar materialmente. O que isso quer dizer? É você dar uma faca para que alguém se corte, ou para alguém corte os pulsos, você dá uma gilete. Então, assim, a pessoa pede, quero me matar, Douglas, tô afinando de me matar. Eu falo, cara, toma aí uma gilete, corta o pulso aí, sei lá, ou toma um remédio que você prestar. O induzir, auxiliar. Aqui eu escrevi errado, não é induzir, é auxiliar, tá? Auxiliar é você prestar auxílio material. Induzir é criar, instigar é potencializar e auxiliar é prestar um auxílio material, é dar algum objeto para que aquela pessoa possa consumar aquele crime ali, para que ela possa, de fato, estar se matando ou se automutilando. Primeira observação, a pessoa deve ser determinada. Não adianta você gritar para uma plateia num clube para que essas pessoas se matem. Vocês têm que se matar. Isso aí não adianta. Aí não existe. Isso é um crime impossível, tá? Você deve praticar aquela conduta de auxílio de instigação uma pessoa determinada. Tem que ser uma determinada pessoa. Você é uma pessoa específica ali para que esse crime efetivamente se consuma, tá? É um tipo misto alternativo, tá? O que isso quer dizer, Douglas? O tipo misto alternativo, vocês lembram da lei de drogas, que é o artigo 33, é o campeão de verbos núcleo do transportar, ter em depósito, ter consigo, produzir, ele tem, acho que são 18 verbos núcleos do tipo. A lei de drogas é um tipo, o artigo 33 é um exemplo clássico de tipo misto alternativo, porque ele tem diversos verbos núcleos do tipo. E aqui não é diferente. O induzir, instigar ou auxiliar também, ele é um crime de um tipo misto alternativo, porque ele tem 3 verbos núcleos do tipo: induzir, instigar ou auxiliar alguém a cometer um suicídio.
por isso que nós tratamos ele como um tipo misto alternativo. Bota isso aí no caderno de vocês também, tá? Outra observação, é um crime formal. O que isso quer dizer? Uma classificação, a classificação de crime formal, ela quer dizer que não precisa que o resultado naturalístico ocorra. Basta que a parte, que o agente, ele cometa o induzimento, o auxílio à instigação. Pouco importando se aquela vítima ela tenha se lesionado ou não. Simples fato de você falar, sei lá, se mata aí, irmão, se mata. Pô, tu tem que se matar mesmo e tal, pô, escreve uma carta ou manda um recado no Facebook, alguma coisa nesse sentido, basta. Então, por isso que ele é um crime formal, pouco importando se aquela pessoa vier a consumar aquela conduta ou não, tá? O fato dela se consumar vai ser mero exaurimento. Principais observações a serem feitas, tá? Por ser um tipo novo e tem diversas inovações pelo legislador, nós trouxemos aqui as principais delas, tá? E a primeira delas, qual é? Se você induz, instiga ou auxilia alguém a cometer um crime de suicídio ou de automutilação e nada acontece, essa pessoa não faz nada, por qual crime essa pessoa vai responder? Nós já falamos aqui, porque se é um crime formal, o crime vai ser um crime consumado simples, na forma do artigo 122, caput. Tá? Segunda variante, se você induz, instiga ou auxilia alguém a cometer um crime a cometer uma ação de suicídio ou de automutilação e desse seu induzimento, instigação ou auxílio resulta a lesão corporal, o que acontece? Essa pessoa vai lá e se lesiona. A pessoa que induziu, instigou ou auxiliou vai responder pelo crime consumado simples, se for uma lesão corporal leve, tá? Agora, vamos aumentar um pouquinho o grau de culpabilidade desse agente. Se o agente, ele induz, instiga ou auxilia uma pessoa a cometer a autolesão ou suicídio, e dessa indução, induzimento ou instigação ocorre a lesão corporal de natureza grave, se ocorre a lesão corporal de natureza grave, o agente que induziu, auxiliou ou instigou, ele vai responder pelo crime de natureza qualificada, na forma do artigo 122, parágrafo 1º. Se resultou lesão corporal de natureza grave. Perfeito? E agora, aumentando um pouquinho mais a culpabilidade do agente, se eu induzo, instigo ou auxilio alguém a cometer eu induzo, auxilio ou instigo alguém a cometer uma autolesão ou um suicídio, e dessa minha indução, instigação ou auxílio ocorre a morte, eu vou responder pelo crime qualificado na forma do artigo 122, parágrafo 2º. Eu não respondo pela pena do homicídio, porque eu não matei efetivamente, eu não fui lá e matei a pessoa. Eu só falei, pô, se mata aí, cara, pô, corta o pulso mesmo. Então aqui eu vou responder pelo crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio na forma qualificada. Perfeito? Outra, agora eu vou complicar muito a situação desse cara. E é justificável até complicar a vida desse cara nessa hipótese aqui. E vocês vão ver o porquê. Se eu induzo, instigo ou auxilio um menor de 14 anos
ou que por uma enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência, eu tentei simplificar isso tudo que eu falei aqui da seguinte forma, eu botei, se a pessoa for menor de 14 anos, ou se for uma pessoa com deficiência, tá? A essa pessoa se automutilar, se eu induzo, instigo, auxilio uma pessoa menor de 14 anos ou uma pessoa com deficiência a se automutilar ou a se suicidar, e dessa minha instigação, auxílio ou induzimento ocorre uma lesão corporal gravíssima, nesse caso aqui eu vou ser responsável pelo crime de lesão corporal gravíssima, tá? Com tipificação lá no 129, parágrafo 2º. Por quê? Se a pessoa não tem um discernimento, não tem capacidade penal, e eu induzo essa pessoa a cometer um crime, ela se autolesiona, e é como se eu mesmo tivesse feito aquilo. Então, nada mais justo do que eu responder pelo crime do próprio artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Ficou claro isso? E agora, o mesmo entendimento, nós vamos levar para a hipótese de se eu, Douglas, eu induzo, auxilio ou instigo menor de 14 anos, ou que por enfermidade ou deficiência mental não tenha necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência a se automutilar ou a causar um suicídio, ou se automutilar ou a ela praticar um suicídio, e nesse caso ocorre a morte, eu vou responder, adivinhe, por homicídio. Porque essa pessoa não é maior de idade, ela não tem capacidade. Então é como se eu estivesse matando um deficiente mental, uma pessoa com deficiência, ou menor de 14 anos, eu vou lá e falo, pô, corta o pulso, vai. Isso, corta. É como se eu mesmo estivesse praticando aquele ato, mas não. Quem praticou o ato foi a própria criança ou a própria pessoa com deficiência ou enfermo ali que não tem discernimento naquele momento. É como se eu estivesse praticando aquele ato. E nesse caso, eu que induzi, auxiliei ou instiguei, vou responder pelo crime de homicídio consumado. E onde é que tem previsão legal isso? Lá no próprio artigo 122, parágrafos 6º e 7º do Código Penal. Ficou claro isso, galera? Vou trazer uma outra hipótese aqui também. Esse crime, ele admite tentativa, tá? Admite tentativa que se no caso da conduta ela for plurissubjetiva, vamos supor, eu vou enviar uma carta para uma pessoa, para que aquela pessoa se automutile ou se suicide. Nesse caso, eu vou incorrer na tentativa, da tentativa do induzimento, do auxílio ou da instigação ao suicídio ou à automutilação. Então é plenamente cabível a tentativa, tá? Admite tentativa. Outra coisa aqui importante que nós devemos falar são das causas de aumento de pena. Aqui na metade. Bota aí no caderno de vocês. Metade. Metade não, perdão. Aqui, a primeira é em dobro. Nesse caso aqui, nesses casos que eu vou narrar para vocês, o juiz ele não tem discricionariedade, não é até o dobro. O juiz ele vai aumentar a pena em dobro, obrigatoriamente, se, anota aí no caderno de vocês, se o crime for praticado por motivo egoístico, fútil ou torpe, tá? E também se a vítima
for menor. Beleza? Então, nessas duas hipóteses aqui, se for o cometimento do crime for por motivo egoístico, fútil ou torpe, ou se a vítima for menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Aqui então vocês põem aqui, nesse caso, não há discricionariedade. Aqui o juiz vai ser até o dobro. O juiz pode aumentar a pena até o dobro. Em quais casos? Primeiro, anota aí. Se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real, beleza? E aqui em metade. Vai aumentar em metade. Se o agente for o líder e coordenar o grupo ou rede social virtual. Então, aqui nesse caso, ele vai aumentar em metade, tá? Vamos falar de competência. Qual é a competência para processar e julgar? Qual é a competência para processar e julgar os crimes de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio? É simples. Qual o título que nós estamos estudando? Crimes contra a vida. Quem é o órgão competente para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida? Você que falou daí de casa, eu acabei de ouvir daqui. É o tribunal do júri. Então, a regra é que os casos que tratam de instigação e auxílio ao suicídio, que seja do tribunal do júri, tá? A regra. Tribunal do júri. A regra é essa. Só que a exceção é a seguinte: o crime, aqui no crime, no caso do crime de instigação e auxílio ao suicídio, em que for no caso simples, a pena aplicada, o crime, ele é de menor potencial ofensivo. Você pode ver lá que no caput do artigo, reclusão de 6 meses a 2 anos, 122. É simples. Sendo simples, sendo um crime de menor potencial ofensivo, o que nós podemos prever aí? Que no caso de ser um crime de menor potencial ofensivo, vai concorrer aí a Lei 9.099, Lei 9.099 de 96, que é a lei que prevê os juizados especiais criminais. Lá você consegue ver diversos institutos despenalizadores. Suspensão condicional da pena, você tem ali transação penal, tem diversos institutos previstos ali despenalizadores. Então, em regra, do tribunal do júri. Só que como cabe também a Lei 9.099, nós temos que ponderar. E os dois têm previsão legal na Constituição. Tanto a previsão legal do tribunal do júri, como a previsão legal da Lei 9.099 para os crimes de menor potencial ofensivo. Então, essa competência, ela vai ser concorrente. Você pode processar e julgar, você vai processar e julgar o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio pelo tribunal do júri, só que vocês vão continuar aqui com resguardados os institutos despenalizadores, os institutos despenalizadores da Lei 9.099, concorrentemente. Eles vão concorrer ali. A competência vai ser concorrente entre o tribunal do júri e os juizados, entre o tribunal do júri e os próprios institutos despenalizadores da Lei 9.099, tá? Então, por esse bloco vai ser isso, tá? Vou voltar no próximo bloco para nós falarmos do infanticídio
e nós nos vemos num próximo bloco, beleza? Até já!